Então eu cheguei na estação e de longe a gente já via a cidade de Ponta Grossa, bem no alto da colina, ainda não tinha prédio, né? E a gente via as casas tudo calhadas de branco, era um visual muito bonito, sabe? Mas muito cheio de curva e tudo, né? E daí eu cheguei lá e perguntei. Então eu fiz um texto, Ponta Grossa que eu conheci, eu coloco as informações. Eu passei ali na frente da onde comprava os bilhetes, aquela bilheteria muito bonita, nossa, aquela escadaria, a gente achava que estava nossa, eu estou chegando numa cidade grande, dava a impressão assim. E daí saía na porta da frente, do lado assim, tinha uma plantação de hortênsia, estava escrito, seja bem-vindo em Ponta Grossa. A cidade de Ponta Grossa, situada no centro-sul do Paraná, obteve um grande crescimento e participação na economia e no desenvolvimento do estado, graças à sua posição geográfica, que era bastante estratégica, inicialmente em relação ao caminho dos tropeiros e mais tarde com a madeira, a agroindústria e a erva mate. Ponta Grossa era um ponto de passagem e parada das tropas no caminho do Viamão. Aos poucos, na região, formaram-se povoados de pequenos comerciantes que atendiam os tropeiros. A cidade praticamente se originou devido à encruzilhada de caminhos importantes. Bom, Ponta Grossa faz parte da Rota dos Tropeiros, né? Então, o início a origem da cidade é com relação a essa rota. Então, a origem da cidade, por mais que não pareça muito isso, né? É muito mais em Castro e outras cidades aqui dos Campos Gerais. Mas Ponta Grossa faz parte desse processo, faz parte da origem da cidade, a respeito disso, né? A passagem dos tropeiros, ela reafirma muito a ideia de Ponta Grossa como uma cidade encruzilhada, uma cidade onde todos os caminhos se cruzavam. E aí é os tropeiros, depois são os carroções, depois a ferrovia, agora os caminhões. Então, esse mito de Ponta Grossa como uma cidade encruzilhada, eu acho que começa com a atividade dos tropeiros. E esses tropeiros, eles também traziam gado e com o passar dos anos, eles é que traziam as mercadorias de São Paulo e traziam para cá. Daí, na beira dos caminhos, começou a surgir as casas de comércio e os pequenos povoados. Isso deu um impulso para a formação das vilas e até 1850, toda essa região era vila, né, que pertencia à freguesia de Castro, né? Era de praxe, quando os tropeiros vinham chegando, tanto de São Paulo como do Rio Grande do Sul para cá, eles combinavam a noite do pouso, eles diziam, agora nós vamos nos encontrar no Capão da Ponta Grossa, porque a colina de Ponta Grossa, ela se destacava. Então, quando eles vinham de Palmeira para cá, eles viam o capão de mato da colina e lá já tinha os ranchos de tropeiro e tinha água boa. Devido à necessidade do escoamento dos principais produtos da cidade e sua ótima posição geográfica, chega a Ponta Grossa um incrível avanço: a ferrovia. Foi oficialmente inaugurada, dia 2 de março de 1894, a Estrada de Ferro Curitiba-Ponta Grossa e também a Estação Paraná, a primeira estação a existir em Ponta Grossa, construída para atender a demanda de passageiros e também o transporte de cargas. Nesse período, Ponta Grossa começa a deixar de ser tão agrária e se torna mais urbana. Com a ascensão da comercialização pontagrossense, ficou inviável a estocagem de cargas na pequena Estação Paraná. Então, por volta de 2 anos depois da inauguração da estação, o município construiu o Armazém da Estrada de Ferro do Paraná, onde foram estocados diversos produtos agrícolas e extrativistas, sendo também depósito de materiais importados. Com o crescimento das atividades na Estação Paraná,
houve a necessidade de se construir uma nova estação, maior e mais moderna. A primeira estação ela é construída de forma tímida, justamente por não se imaginar o potencial que Ponta Grossa tinha naquele período, na questão da própria industrialização. Daí a gente pode invocar o nome da cervejaria ali, onde hoje é o Shopping Antártica, né, a Adriática, que exportava internacionalmente cerveja. Então, talvez haja uma necessidade, haja uma relação entre a necessidade de aumentar a estação justamente por causa do número de pessoas que estavam vindo por Ponta Grossa, porque ela cresceu muito rápido, né? Um prédio de 2 pavimentos com uma arquitetura imperial foi inaugurada em maio de 1907 a estação Ponta Grossa, inicialmente denominada Roxo de Rodrigues. Ela foi construída próxima à antiga estação e passou a desempenhar as suas funções. Esta nova estação contou com uma grande infraestrutura necessária para a demanda de passageiros e cargas e que tornou Ponta Grossa ainda mais importante e equipada. Então veja só, como no Brasil existiam essas ferrovias isoladas, surgiu então, depois disso, a primeira ferrovia integradora do Brasil, que é uma que liga, né, São Paulo e Rio Grande do Sul, que é mais ou menos pela Rota dos Tropeiros. Então os caras criaram uma ferrovia, né, o governo e o capital, né, criaram uma ferrovia que ligou São Paulo até Santa Maria, cidade de São Paulo até Santa Maria. E ela passa, né, por Ponta Grossa. Então, quando essa ferrovia integradora passou por aqui, era uma outra empresa, uma empresa inglesa, né? Então se construiu em Ponta Grossa uma outra estação ferroviária, que é a estação Ponta Grossa, que no início chamava-se Roxo Rodrigues, e depois, mais tarde, Ponta Grossa, que eu particularmente chamo de Ponta Grossa até hoje, porque nos registros da RFFSA ela se chama Estação Ponta Grossa. Depois alguém aqui, acho que um secretário de Cultura, que deu o nome de Estação Saudade, né? Mas ela é oficialmente conhecida como Estação Ponta Grossa. Então, quando houve essa implantação dessa ferrovia integradora, a única, a primeira do Brasil que tem esse sentido, Ponta Grossa então era o centro dessa ferrovia. O início do século XX, com a implantação da ferrovia, o comércio da erva mate e da madeira, pode ser considerado como um dos melhores períodos econômicos já vividos pela cidade. Na década de 20, Ponta Grossa já era taxada como a cidade mais próspera do interior do estado, pois contava com coisas muito incomuns para a época, como calçamento, telefone, água encanada, rede de esgoto, hospital e uma vida cultural consideravelmente agitada. Com o crescimento da rede ferroviária local, muitos empregos foram gerados e, na época, considerados como uma das melhores opções de emprego para a força de trabalho. Em 1º de maio de 1912, foi criado o Futebol Clube Operário Ponta Grossense, como forma de entretenimento para os operários que trabalhavam na estrada de ferro. Mais tarde, passou a se chamar Operário Ferroviário Esporte Clube, e o time começou a ser mais importante. Como havia um grande entroncamento ferroviário na cidade, era fácil o deslocamento do clube para as competições. O clube teve seus altos e baixos, mas na década de 50 aconteceram as melhores partidas da história do Operário, e a partir daí recebeu o famoso apelido de O Fantasma da Vila.